Hoje nós estaremos estudando a lição número 9 da revista Lições Bíblicas da CPAD, a revista que nós utilizamos na nossa escola bíblica dominical. E todas as sextas-feiras nós estudamos aqui a lição que será dada no próximo domingo. Então hoje estaremos estudando a lição número 9, que tem como título Contrastes na adoração da antiga e nova aliança. E temos aqui, juntamente conosco aqui, o presbítero Washington, e nós estaremos então conjuntamente estudando esta lição. Então, o texto áureo está em Hebreus capítulo 9, versículo 22, aonde diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A verdade prática da nossa lição diz que a eficácia da adoração neste período de nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe, que o presbítero Washington estará fazendo, encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, depois do versículo 14, 15, 22 e 28. Estaremos estudando, então, o capítulo 9 da carta aos Hebreus. Então, o nosso irmão estará fazendo a leitura bíblica. Bom dia, meus irmãos. Vamos lá. Está escrito assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Amém. Então foi feita a leitura aqui de Hebreus capítulo 9, onde nós estaremos estudando. Os objetivos desta lição é mostrar que a adoração na nova aliança, na aliança que foi feita por Cristo, a nova aliança, podemos dizer que é o cristianismo, está fundamentada no sangue de Cristo. Temos também como objetivo mostrar o culto e seus elementos da antiga aliança, mostrar como era o culto da antiga aliança e fazer um contraste entre o culto, a adoração da antiga aliança, aliança judaica, com a nova aliança, aliança do cristianismo. Temos também como objetivo mostrar a eficácia do culto da nova aliança e mostrar a supremacia de Cristo. Então nós sabemos que a adoração e o louvor a Deus não é algo visto somente na nova aliança. Na antiga aliança também havia adoração. Deus sempre quis que o seu povo o adorassem. E quando o povo saiu do Egito, pelas mãos de Moisés, o Senhor utilizou Moisés para ser o libertador, o Senhor estabeleceu que eles deveriam construir uma tenda móvel, um culto, um local de culto. E esta tenda móvel, chamada tabernáculo, iria acompanhar o povo durante toda a travessia pelo deserto. Então o povo, peregrinando pelo deserto, carregavam esta tenda, este tabernáculo, que foi ordenado pelo Senhor, e neste local, somente neste local, no tabernáculo, é que o Senhor poderia ser adorado e eles poderiam ter uma comunhão mais profunda com Deus. E tudo aquilo que tinha no tabernáculo, que foi orientado por Deus, cada detalhe, cada peça, o desenho, tudo aquilo tinha um simbolismo. Ele apontava para uma realidade espiritual. Então, o culto prestado na antiga aliança, que era executado ali no tabernáculo, apontavam para uma aliança futura, para realidades espirituais futuras que iria ser concretizado com Cristo. Então, por meio de um número considerável de detalhes, o autor aqui desta carta, ele procura contrastar, mostrar a diferença entre o serviço realizado na nova aliança e o culto prestado na nova aliança, mostrando que a adoração da antiga aliança, ela era terrena, ela era uma adoração imperfeita e transitória e também incompleta. Repetindo, o culto, a adoração, o serviço na antiga aliança, feito por Deus com o povo judeu, era uma adoração terrena, porque ela feita no tabernáculo, ela era imperfeita, ela era transitória e incompleta. Mas a adoração na nova aliança, estabelecida por Cristo, ela não é terrena, ela é celestial, ela não é transitória, ela é eterna e ela não é imperfeita
ela é perfeita. Então, neste capítulo 9, o autor aqui, o escritor, procura então mostrar a superioridade do culto, do serviço na nova aliança. E então a nossa lição aqui, ela está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, vamos estudar o culto e os seus elementos da antiga aliança, como era o culto e os elementos da antiga aliança. Aí no outro tópico, no segundo tópico, nós vamos então estar estudando a eficácia do culto da nova aliança. E no terceiro tópico, vamos explicar a singularidade do culto da nova aliança. Então, o nosso presbítero Austin vai falar um pouco aqui sobre como era o culto, irmão, e os elementos de culto da antiga aliança, que era efetuada no tabernáculo, né? Sim, meu irmão. Sim, pastor. Nós temos que lembrar aqui que essa carta aos Hebreus, ela foi dirigida a eles, e o autor tinha em mente ali o desânimo de alguns judeus que estavam propensos a voltar a fazer o culto da antiga aliança. Eles vendo que no judaísmo não havia perseguições, o culto do judaísmo estava da mesma forma, e eles agora na nova aliança sofrendo perseguições, perdendo seus bens, havia um desânimo deles voltarem para a antiga aliança. Então, esse é o propósito da carta aos Hebreus. E ele nos mostra aqui o culto e os seus utensílios. O autor demonstra um profundo conhecimento sobre o culto na antiga aliança, quando ele fala do tabernáculo e dos utensílios que ali tinha. E ele tinha em mente as 2 principais divisões do antigo santuário, que é o santo lugar e o santo dos santos. E ali havia uma mobília separada, né? Separadamente. Então nós podemos ver que lá havia a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha o maná, que representava a providência de Deus para com o povo. Dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Arão, que representava os atos poderosos que Deus fez pelo seu povo, e tinha a tábua da lei, que demonstrava a forma como Deus queria que o povo andasse em santidade. Então a Arca da Aliança simboliza a justiça e a presença de Deus naquele local. Também tínhamos o altar do holocausto, que ali também pode simbolizar a cruz do Calvário, o lugar onde Cristo foi crucificado, onde foi derramado o seu sangue. Temos o altar de incenso, que representa a intercessão de Cristo na glória por nós hoje. Temos o candelabro, que representa Cristo como a luz do mundo, e a mesa dos pães, que simboliza Cristo, o pão da vida. Também o lavatório, representando a purificação e o início da santificação. E como o pastor Miranda falou, o tabernáculo dado por Deus a Moisés ali já estava apontando para uma nova aliança, apontando para Cristo. E nós podemos fazer uma comparação de todo o tabernáculo e, como nós podemos ver, enxergar Cristo em toda a Escritura. O tabernáculo começava pela porta. E o que Jesus falou em João 10:9? Eu sou a porta. Ali onde tinha o altar do holocausto, e foi onde era imolado ali o cordeiro, o que João Batista falou de Jesus em João 1:29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O lavatório, antes de entrar no lugar santo, nós podemos fazer uma comparação com Jesus falando com a mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer para a mulher samaritana: aquele que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quando nós chegamos no compartimento do lugar santo do tabernáculo, nós vamos ver a mesa dos pães. Em João 6,35, o que é que Jesus vai dizer? Eu sou o pão da vida.
nós vamos ter também no lugar santo o candelabro de ouro. E Jesus vai dizer em João, capítulo 9, versículo 5, eu sou a luz do mundo, quem me segue não perecerá. E vamos ver o altar do incenso, Jesus falando, eu sou o caminho da vida. Então Jesus nos levando a quem? Ao Pai, porque depois nós vamos ter o lugar santo do santo, aonde tinha o véu. E é onde nós vamos ver Jesus no lugar santo do santo, porque ali representava Deus, o eu sou o que sou. Jesus falando em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ali estava Deus Pai e Deus Filho. E Cristo também, como nós estamos estudando essa epístola no capítulo 9, Cristo como nosso sumo sacerdote, Cristo adentrando de uma vez por todas no Santo dos Santos e o véu sendo rasgado, deixando que nós possamos ter esse acesso ao Pai. Então, o tabernáculo, representado ali para o povo judeu, representava já essa nova aliança que tinha. E nós temos também o culto e seus oficiantes, a liturgia. Então essa simbologia que fala aqui no 2 do tópico 1, tinha toda essa simbologia de estar mostrando que apontava para uma nova aliança, uma comunhão com Deus. Mas nós podemos ver aqui, pastor e Lucas, que havia um problema que não era resolvido com esse culto. E é o problema do pecado. O pecado naquele culto, pastor, ele era apenas, coberto. Ele não era retirado como Cristo fez, expiado de uma vez por todas. Então, o problema, meu irmão, nessa manhã eu quero te falar como uma aplicação para a sua vida, o seu problema não é o seu problema financeiro. O seu problema não é você ter saúde. O seu problema, às vezes, não é a quantidade de conhecimento ou diplomas que você tem. O seu problema não é o seu marido, o seu problema maior é o pecado. E esse problema foi resolvido através de Cristo na cruz do Calvário. O culto da antiga aliança era um culto que Cristo já estava sendo mostrado de uma forma que resolveria esse problema do pecado. Então, por intermédio do sacrifício de si mesmo, Cristo entrou no Santo dos Santos celestial para resolver de uma vez por todas todos os problemas que é o quê? É o pecado na vida do homem. Agora o irmão fez uma demonstração de como era o tabernáculo, os seus compartimentos, o átrio, aonde todo o povo tinha acesso, depois o lugar santo e o lugar santo dos santos. E no lugar santo, conforme o irmão falou, tinha o candelabro, a mesa dos pães, da proposição, e também tinha o incensário do ouro. E na outra parte, que era o lugar santíssimo, tinha a arca da aliança, e dentro da arca tinha um pequeno vaso com o maná, as duas tábuas da lei e a vara de Arão. Isso aí o irmão apresentou, que está registrado no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos aqui, lemos a descrição que o autor aqui, o escritor da carta aos Hebreus está fazendo deste tabernáculo, parece que tem uma contradição. Porque se nós lemos aqui Hebreus capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 4, diz o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. Então ele está dizendo aqui que no lugar santo tinha a mesa dos pães da proposição e o candelabro. Não está citando aqui o altar do incenso, o incensário. Mas depois, no segundo véu, dizendo aqui que é o lugar santíssimo, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E ele diz que tinha
o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, e que tinha florescido e as tábuas do concerto. Então, aparentemente, parece que há uma contradição. Mas se você ler aqui o versículo 5, ele fala que sobre estas coisas não falaremos agora, particularmente. Então ele não estava dando detalhadamente, não estava explicando detalhadamente todos os utensílios do tabernáculo, como foi ordenado por Deus. Então qual é a explicação? Há um erro aqui, o autor se equivocou quando ele disse que o incensário de ouro estava no lugar santíssimo e não no lugar santo. Não há contradição nenhuma. Acontece que esta carta aos Hebreus, a finalidade dela é mostrar o dia da expiação. O dia da expiação, ele ocorria uma vez por ano, quando o sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer para o sacrifício, para aspergir o sangue na tampa da arca, né? No propiciatório. E quando ele, nesse dia, uma vez por ano, no dia da expiação, para ele entrar no lugar santíssimo, ele entrava no lugar santo, ele pegava o incensário que estava no lugar santo, e ele então tinha que incensar o lugar santíssimo. Ele não poderia entrar no lugar santíssimo sem primeiro ele incensar o local. E para ele incensar o local, ele pegava o incensário do lugar santo e entrava no lugar santíssimo, e ali então ele incensava o santuário. Por isso que ele está dizendo que no dia da expiação, que era uma vez por ano, este elemento, o incensário, ele era utilizado para incensar o Santíssimo. E é por isso que ele coloca aqui então o incensário no lugar santíssimo. Não tem nenhuma contradição. O escritor aqui conhecia detalhadamente o que ocorreu, como era o tabernáculo, tanto que ele escrevia para os hebreus. Então, resumindo aqui o primeiro tópico ele mostra que o culto da antiga aliança, da aliança judaica, o judaísmo, tinha os seus utensílios, que foi descrito pelo nosso irmão, e tinha também seus oficiantes, que eram os sacerdotes. E também tinha uma liturgia, né? Diariamente se ofereciam sacrifícios no lugar santo, mas no lugar santíssimo uma vez ao ano. Agora, no segundo tópico, ele vai mostrar a eficácia do culto da nova aliança. E como é que é demonstrado aqui na nossa lição e na carta aos Hebreus, que o culto da nova aliança, ele é mais eficaz, ele é um culto perfeito. Ele começa demonstrando que na nova aliança, a redenção, ela é eterna. Na antiga aliança, como o irmão já falou aqui, o pecado, ele era apenas tirado, ele não era eliminado. E o culto levítico, com seus rituais, ele produzia apenas uma pureza cerimonial. Já o culto da nova aliança, já o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz do Calvário, não apenas lhe faz uma pureza, ele remove o pecado. E a redenção, ela é eterna. Na antiga aliança,
ela era temporária, apenas a cobria. Mas na nova aliança, o culto, a eficácia do sacrifício de Cristo, ele é superior porque é uma redenção eterna. E aqui Hebreus, em capítulo 9, versículo 2, fala exatamente isto. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, sangue de Cristo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então a nossa redenção, ela não é temporária, é uma redenção eterna. E um outro ponto aqui demonstrado na lição sobre a eficácia do culto da nova aliança é que na antiga aliança apenas o pecado ele era removido, não limpava completamente a consciência, ele apenas era removido. Já na nova aliança, a eficácia é maior, é perfeita a eficácia, porque o Senhor limpa, ele tira o pecado e a pessoa fica livre. Então, o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando a pessoa apta para a adoração a Deus. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, veja bem, está comparando, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servir-lhes ao Deus vivo. Então, o sangue de Cristo purifica totalmente a nossa consciência. Então, na nova aliança, a nossa consciência é totalmente purificada. A pessoa recebe totalmente o perdão dos seus pecados e tem uma consciência limpa. Já na antiga aliança, era apenas removida e apenas uma pureza cerimonial era efetuada. E ele também coloca aqui no terceiro item do tópico 2 que o culto da nova aliança ele é mais eficiente do que a antiga aliança, porque na antiga aliança a herança que eles tinham era temporária, mas na nova aliança a herança que nós temos, as promessas, são promessas eternas. Veja o que diz aqui Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso ele, Jesus Cristo, é o mediador, deu um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, Cristo nos chamou para uma herança incorruptível. Por isso, a nossa herança é celestial, espiritual e eterna. Não é uma herança, uma promessa temporária. Então, assim, a eficácia do culto da nova aliança se dá mediante a redenção operada por Cristo. Não teria alguma colocação a fazer? Sim. Sobre esta eficácia? Nós podemos ver, olhando para a antiga aliança, a fragilidade, olhando para o sumo sacerdote e para os sacerdotes. Se nós lembrarmos ali, como está em Levítico 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, acenderam o incenso e foram oferecer a Deus, e eles ofereceram o quê? Fogo estranho ao Senhor, e foram consumidos pelo Senhor, mostrando que, mesmo sendo a antiga aliança, o Senhor exigia seriedade na forma em lhe servir. Ela era imperfeita, sim,
ela não era suficiente, porque essa palavra expiação no grego, no hebraico, ela quer dizer kippurim, né? Ela apenas tinha a ideia de cobrir, como o Senhor falou, não resgatar, tirar de vez. E nós podemos ver em Levítico 10:19 que Arão ele vai chegar a contestar se naquele dia ele também não tivesse entrado, ele não teria sido fulminado. Ele vai dizer isso para Moisés: será que se hoje eu não tivesse entrado a oferecer sacrifícios ao Senhor, também não teria sido fulminado? Mostrando a fragilidade, porque o povo naquele dia da expiação era um dia que o povo estava em uma assembleia solene, era um dia que o povo jejuava, se humilhava diante do Senhor, estava em contrição, esperando que o sumo sacerdote entrasse ali e voltasse com o seu pecado expiado, mas Cristo não. A eficácia do novo culto mostra que realmente nós somos resgatados e libertos do poder do pecado. Se é uma certeza que o cristão pode ter na sua vida, é que Cristo, quando ele entrega a sua vida totalmente a Cristo e vive uma vida de obediência ao Senhor, ele demonstra através da sua vida que ele foi de uma vez por todas purificado, resgatado. Não existe mais culpa sobre a sua vida, como está em Romanos no capítulo 8, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então nós temos um sumo sacerdote que uma vez só entrou no Santo dos Santos, diferente daqueles que entravam e até poderiam não retornar mais, trazendo assim o que? Um tipo de angústia, de tristeza para o povo, porque tudo teria que ser feito de novo. Então nós temos essa herança, uma herança incorruptível, uma herança que é celestial, ela é espiritual e ela é eterna, e ela não depende mais dos homens, porque o homem perfeito, Cristo Jesus, que esteve entre nós, ele morreu e ressuscitou para uma vez só oferecer esse sacrifício. Olá, o irmão Washington. O terceiro tópico aqui, ele fala sobre a singularidade do culto da nova aliança. Poderia nos mostrar por que o culto da nova aliança ele é singular? Aqui diz assim: o tabernáculo terrestre, né, era um tipo de santuário celestial onde Cristo já oficiava como sumo sacerdote. Então o culto na antiga aliança, com seu santuário terrestre, era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. E o verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto mais olhando para a terra hoje. Aqui diz: nós temos que olhar para o céu. Antes o modelo de adoração era o povo vendo ali o sumo sacerdote entrando, trazendo os seus sacrifícios, o derramamento de sangue daqueles animais que eles traziam, e hoje não. Hoje nós chegamos na simplicidade, no culto ao Senhor, e sabemos que aquele sacrifício já foi oferecido e não precisa mais ser oferecido. Então, por fé, nós cremos que Cristo está ressurreto em corpo glorificado e podemos oferecer o nosso culto a Deus. Mesmo aqui mostrando que o culto da antiga aliança ele tinha o seu valor, quanto mais agora o nosso culto que foi oferecido de uma forma completa. Então nós temos o acesso que o povo de Israel não tinha naquele tempo, mostrando que o véu era uma separação entre Deus e os homens, e ali ele aceitava, suportava daquela forma o culto. Então a singularidade é a simplicidade que nós temos em poder oferecer o nosso culto a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui falando que é um sacrifício superior, que o serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, ele não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazer por meio de um sangue alheio. O sacerdote, como nós estamos vendo aqui, ele precisava do sangue do animal, e Cristo não, Cristo derramando o seu próprio sangue. Então aqueles sacerdotes eram imperfeitos, enquanto Cristo ele não era. Mas isso não significa que Deus, pastor, ele não exija de nós um culto reverente. Não é porque
na antiga aliança Deus fulminava quando trazia fogo estranho. Se o sacerdote errasse em qualquer coisa, ele seria fulminado, o sacrifício não seria aceito. Não é porque Cristo fez de graça que a graça é barata. Nós precisamos ter hoje responsabilidade no nosso culto oferecido a Deus. Existe sim vários tipos de liturgia. A liturgia do Novo Testamento não é uma liturgia engessada que tem que começar de uma forma e terminar dessa, mas a ordem no culto e os princípios bíblicos que tem no Novo Testamento, que nós podemos ler na Epístola aos Coríntios, a Timóteo, tudo, mostra assim que mesmo o culto da Nova Aliança, a adoração a Deus sendo uma forma por fé, nós precisamos, né, pastor, ter seriedade no nosso culto a Deus. Se a adoração no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, tem o seu valor, eles adoravam a Deus, nós podemos dizer então que na nova aliança, por ser uma adoração não terrena, celestial, ela tem um valor sublime, né? E conforme o irmão acabou de falar, esta adoração não está engessada, mas ela não pode ser irreverente. E hoje nós temos visto absurdos dentro da igreja, principalmente na parte do cântico de louvor, que erroneamente alguns entendem que louvor é apenas cântico, que adorar é apenas cantar. Adorar significa prostrar, reconhecer a autoridade. Então, nós adoramos a Deus de várias maneiras. O nosso comportamento, a nossa vida, e também adoramos ao Senhor com os nossos cânticos, com as nossas músicas que cantamos na igreja. Podemos dizer que a adoração é como uma mexerica, que tem vários gomos, né? Cada gomo representa um modo de você adorar a Deus. Você adora com a sua vida e também adora com os louvores. E hoje em dia nós temos observado em muitas igrejas, chama-se o louvor irreverente, vale tudo. Vale pular, vale dançar, vale gritar, vale qualquer ritmo. Estamos na nova aliança, tudo vale, não. Então, essa adoração tem que ser reverente, prestada a Deus, com muito respeito, não é engessada, mas tem que ser feito de forma equilibrada. E o que o apóstolo Paulo fala sobre o nosso culto, como nós devemos cultuar a Deus, a maneira que nós devemos louvar, a maneira que nós devemos cantar, toda a nossa liturgia. Precisamos ter muito cuidado com isto. Então lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, falando sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, que o nosso culto é um culto onde o Espírito Santo se faz presente. Então, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí vem descrevendo como é que deve ser a nossa liturgia. Falando entre vós com salmos. Os salmos o que era? Era o inário do povo hebreu. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o modelo: salmos, hinos, cânticos espirituais, muito bem preparado, muito bem ensaiado, feito de maneira reverência, porque estamos cultuando e adorando ao Senhor. E aqui eu quero fazer uma observação, que nós às vezes na igreja encontramos como pastores, e o irmão coopera conosco lá, sabe a dificuldade que às vezes tem de conciliar os hinos antigos, da harpa cristã, do cantor cristão, com os hinos atuais. Alguns acham que só tem que ser os hinos
do cantor cristão e da harpa cristã, que tudo que é feito hoje novo, que os jovens cantam, não tem valor. Não é bem assim. O Senhor inspirou os irmãos do inário cristão, é o mesmo Senhor que continua inspirando hoje e levantando pessoas para compor e cantar na igreja. Então, tem que saber conciliar os hinos do cantor, da harpa cristã, com hinos novos. Na igreja tem oportunidade para todos. Um louvor um pouco mais diferenciado, um pouco mais alegre, uma bateria, não tem problema, uma guitarra, o jovem ali servindo, cantando com alegria, batendo palmas, servindo a Deus, não há problema. Está fazendo para o Senhor. Aquilo ali também é inspirado por Deus e pelo Espírito Santo. Então não podemos engessar nem de um lado nem de outro. Mas a regra básica é essa: reverência e prestar um culto verdadeiro ao Senhor. E assim, queria fazer alguma observação? Sim, Estamos terminando? A gente tem esse entendimento, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação, faça-se tudo para a edificação. E no final ele vai dizer: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E eu concordo com o pastor, porque o louvor, tanto o louvor antigo como o louvor novo, a Cristo, ele tem que ser teocêntrico e cristocêntrico. Nós não temos que ter a preocupação de cantar louvores, de fazer o culto para agradar as pessoas, aos homens, mas nós oferecemos o nosso culto. Nós podemos ver que o culto da antiga aliança ele era todo centrado em agradar a Deus. Não tinha como agradar o sumo sacerdote, o povo, não. O culto era centrado em agradar a Deus. E o culto de hoje, a adoração de hoje, depois que Cristo morreu por nós e ofereceu o sacrifício, ela também é centrada nesse sentido, em somente agradar a Deus. Amém. Amém. Amém.